Messias que se fez guerreiro, um homem trajado de vestidos brancos como santo, um guardião eterno, suas palavras como espadas, para cortar o laço dos blasfemos nos seus caminhos perversos e impiedosos. Com a fé na humanidade, ele nunca cedeu em momentos de tortura. No seu próprio tempo de provações, ele nunca traiu a sua missão. As forças das trevas giravam ao seu redor para ofuscar o brilho celestial do guerreiro que veio do céu, o escudeiro das almas escolhidas, o homem que carregou o véu do universo, que cobre a terra selada no teu coração. Com o poder em suas mãos, ele fez obras e conquistou a vitória pela sua convicção, deixando seu legado como raízes no chão, que haveria canções cantadas em seu nome, dando ordem ao próprio tempo, para levar a sua incumbência de geração em geração. Ele, sendo o portador da luz, as notas de seus hinos brilhariam no infinito do destino, para derrubar o mal escondido nas sombras da escuridão, com a força de um trovão e a velocidade de um relâmpago no teu coração. Com os olhos da justiça, discípulos adeptos para as profundezas do inferno. Em meio ao choque de espadas e lanças espirituais, o mensageiro da paz permaneceu como defensor da fé em seu Pai, carregando a coragem e o valor de um nobre príncipe. Pela sua visão, libertou muitos da prisão da condenação, dando um espaço para ser preenchido pela salvação, guiando os solitários para serem consolados. Seus atos de amor na graça da história, um homem que veio ao mundo com tantas virtudes para abraçar os necessitados. Suas palavras falam apenas a verdade, e sua ira desfaz os ímpios escondidos. Seu sangue pingou no chão, banhando a terra com a tinta divina do seu amor. E lá na cruz de um corpo de carne ele nos deixou, voltando para sua forma de divino, no seu trono o Mestre Jesus Cristo, o qual escreveu com a sua vida o sagrado pergaminho, com o sangue real nas linhas e entrelinhas ele formou a eternidade para cada alma batizada. Uma nota gloriosamente para levantarmos a bandeira da salvação. Pelo seu alto sacrifício, amenizou as nossas angústias e dores. O Messias celestial deixou gratas recordações pelo que passou, mas o mundo o rejeitou. Mas ele sempre nos amou, com a escolha solene de ter depositado imenso sacrifício sobre o altar do mundo, para muitos não morrerem no pecado oculto. Uma carta que foi deixada, folheando as nossas histórias destinadas, uma profecia do unigênito e primogênito, o rei dos judeus, o leão da tribo de Judá, com os rastros marcados no coração da vida. Na Bíblia contém as suas escritas, as palavras que revelam a sua majestade divina, seus cabelos e toda a representação da sua cabeça branco como a neve, os seus olhos brilhantes como chama de fogo, esculpido em seu peito um cinto de ouro, e os seus pés semelhante a latão reluzente, sido refinados em uma fornalha celeste, a sua voz suave como de muitas águas, as 7 estrelas na sua destra formadas, e da sua boca uma aguda espada de 2 fios,
simbolizando o novo céu e a nova terra pela sua palavra. E a beleza do seu rosto é como o sol no resplendor da sua força que reluz. Esse é o Messias que se fez guerreiro pela sua passagem na terra. Venceu os principados e dominadores, venceu as potestades e as hostes espirituais da maldade, habitação no mundo celestial. Ele resistiu ao mundo dos homens, venceu todos os andares do inferno, tomando para si a chave da morte. Pregou para os prisioneiros amarrados com agrilhões no abismo da destruição, porque aquele que é em Cristo vencer, comerá da árvore da vida, no meio do paraíso de Deus, pela promessa prometida. Uma vida nova garantida, aonde receberemos uma pedra branca, sem desenhos e sem linhas, um mistério que só será desvendado pelo ser que receber, revelando um novo nome, e o Filho de Deus, a estrela da manhã, o Cordeiro digno de abrir o selo do esperado livro, desceu do santuário do seu precioso reinado, para como um homem experimentar o sabor do combate, e como grande combatente pela causa da verdade, ele não se importou com a dor que a vida manifestou, escolhido pelo seu Pai divino, o Criador de tudo isso. Ele não poderia voltar para o altar do palácio real e deixar o mundo se afundar na profundidade funda do pecado. Ele pagou o preço com o seu corpo, machucado e marcado pelo derramamento do teu sangue. Ele remiu os nossos pecados e disse: tudo está consumado. O céu se escureceu, o sol se escondeu, o véu do templo se rasgou, um terremoto no chão manifestou, mostrou o sinal Jesus em um inexplicável fenômeno que jamais vai se repetir outra vez. O tempo então passou e Jesus Cristo relatou: quem vencer, de maneira nenhuma o seu nome será arriscado do livro da vida. Será apresentado diante do meu Deus e seus anjos. Cristo deixou para nós o protetor chamado Espírito Santo. Jesus, o Nazareno, abriu a porta da salvação, a qual está do nosso lado, e ninguém a poderá fechar. Ele tendo a chave que abre todas as portas. Ele fechou a porta da morte e abriu a porta da vida. Aqui ele abre e ninguém fecha, e fecha para que ninguém abra. Ou seja, somente o Messias tem o poder para mudar vidas. Uma coroa nos foi prometida, cuidamos dela para que o ladrão não a leva. E nesta jornada em que Cristo passou, foi pela salvação das nossas almas. Pelo primeiro homem veio o pecado e a morte, mas pelo segundo homem veio a graça que superabundou ao pecado. Desde Adão o pecado entrou no mundo, com ele a morte reinou até Moisés. Quantas ofensas, por um morreram muitos, mas pela graça de Jesus Cristo, o dom gratuito nos foi concedido, para a justificação dos erros do princípio. Debaixo do sol, tudo é pecado, mas acima do sol tem a verdade, e lá dos céus, Cristo derramou a vida na terra. Sua justiça veio reinando pelo tempo e cada momento nascido. Pela transgressão de Adão,
o juízo caiu sobre os homens para condenação, e por um grande ato de infinito amor, Deus enviou Jesus, o Salvador, para transformar muitos em justos. Pela desobediência do primeiro ser de carne ser criado pelo Criador, Cristo morreu na terra para que hoje andemos em novidades de vida. É por isso que quando a roda da vida se move, tudo é novidade. Pelo batismo fomos plantados na semelhança da sua morte, para ressurgirmos com ele na glória. E desta maneira, o pecado não reina no nosso corpo mortal, porque vivemos em Deus como santos. Todos carregamos dentro de nós mesmos instrumentos no coração. Quem vive nos rastros de Adão entoa instrumentos de iniquidades, e o que vive como membro de Jesus Cristo soa instrumento de justiça. Fomos libertados da morte para sermos servos da vida, mas muitos na lei são escravos torturados pelo pecado. E quem crê ou não, acreditando ou desacreditando, vai saber que o salário do pecado é a morte. E aquele que trabalha nas trevas, sua existência será aniquilada. Mas foi deixado por Cristo o dom da vida eterna para aqueles que servem a clareza das suas palavras. Vivemos em um novo espírito e não na velhice da letra. A lei de nosso Senhor é espiritual e santa, mas a lei do inimigo é excessivamente maligna. Quem segue a lei da carne faz o mal, e o que obedece à lei de Cristo manifesta o bem. É por isso que existe uma luta da carne contra o Espírito, uma lei distinta da outra. Mas bem-aventurados os que andam segundo os padrões do Espírito, porque o que andar pela força da carne se perderá. A inclinação para o pecado vem a morte, mas a inclinação para o Espírito traz a paz e a vida com abundância. Muitos vivem com inimizades contra Deus, e os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Sem o Espírito Santo, não pertencem a Jesus Cristo, porque somos guiados pelo Espírito. Isso significa que Cristo habita em nós e somos cordeiros de suas promessas. Passamos por aflições no tempo presente, mas não se compara com o mistério que futuramente nos será revelado. Mesmo em uma geração aonde criaturas são sujeitas a vaidades, mas com esperanças de serem libertas da servidão da corrupção, porque todos gemem com dores de partos até nos dias de agora. E mesmo os filhos de Deus também sofrem. Carregamos uma certeza na alma, que pela esperança somos salvos, porque não vemos, mas esperamos. Nossos corações são por Cristo examinados, porque fomos chamados pelo seu decreto, sendo predestinados à imagem do Filho de Deus, para recebermos um cântico de vitória, porque o céu é por nós e o inferno contra nós. Satanás nos acusa porque somos escolhidos de Deus, e ele enganou muitos da era de Adão, o primeiro ciclo da vida humana. E no segundo ciclo do tempo de Moisés, ele com os seus demônios fizeram tantas acusações que destruíram muitos no Egito e no deserto desolado.
E agora, no terceiro ciclo chamado Graça de Jesus Cristo, Ele quer condenar os remidos, porque no quarto ciclo do milênio, Ele será consumido pela justiça divina. E nada pode separar nós do amor de Cristo, porque em cada rua do coração caminham os sentimentos divinos, tornando cada um de nós mais que vencedores por nossa passagem nesta guerra, porque diz as Escrituras que o nome de Cristo seja anunciado em toda a terra. Por isso somos vasos de honra e não vasos de desonra, porque os vasos de ira são preparados para a perdição, e os vasos de misericórdias receberão as riquezas da glória, preparada para os gentios, que somos nós, e os remanescentes serão levados para o céu. E se não fosse pelo sangue de Cristo, teríamos sido feitos como a cidade de Sodoma e vivido como a cidade de Gomorra. É por isso que não tropeçamos na pedra de tropeço, porque pela fé acreditamos nos mandamentos do unigênito. Pelos confins do mundo, a sua palavra como cartas chegou na caixinha de correio de muitas casas, convidando tantas almas a seguir a estrada da graça. E no final dela vem a vida eterna. Se as nossas raízes é santo, os nossos ramos também são. Isso mostra a árvore de bom fruto que representamos em Cristo Jesus, recebendo de Deus a bondade e a severidade. Quão insondáveis são os teus pergaminhos! Amai-vos cordialmente uns aos outros, porque em Cristo somos unidos, brasas de fogo sobre a cabeça do que pratica o bem. A noite é passada e o dia é chegado. Lutamos contra as trevas, vestido das armas da luz. E como está escrito, todo o joelho se dobrará diante de Cristo, e toda língua confessará o nome de Deus, o seu Pai Celestial. Ninguém vai escapar do tribunal de Cristo Jesus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz eterna, com alegria no Espírito Santo. A palavra é o pão que alimenta a alma, e aquele que come dela sem fé está pecando, pois tudo sem fé é pecado. Procuramos servir a Deus pela fé, porque sem fé não podemos agradar a Deus. Sejamos firmes, meus irmãos, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Já fomos considerados inimigos, mas pela morte de Jesus Cristo fomos reconciliados com Deus. Muitos em seus discursos se desvaneceram, e portando um coração insensato se obscureceu, mudando a glória do Deus eterno, infinito e incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Mas esses por Deus foram esquecidos, porque eles viviam na paixão e infâmia. Quantos desses varões deixaram a lei de Deus, jogando ela de lado, se inflamaram no abraço do pecado, mas quem em Cristo viver, a verdade da lei do céu vai permanecer. A mansão da vida é adornada de joias condecoradas para uma nova glória. Sua beleza é coberta de pedras preciosas. A sardônia, o diamante, o jaspe e o ônix, turquesa e safira
e esmeralda, o ouro e a prata. Mas além de todo esse tesouro, está a árvore da vida, no coração da mansão da salvação, cuja árvore é Cristo Jesus, seus ramos celestes, suas folhas de eterno amor, seus galhos espirituais contêm os sentimentos divinais, as suas raízes estão ligadas em seu eterno Pai celestial. Bem-aventurados são os que comem do seu fruto, pois herdarão a mansão da salvação. A voz de muitas almas alçam palavras limitadas no tempo de suas histórias. Quantos que passam pela noite da provação, o véu caliginoso causava medo, mas esses corajosos enfrentaram o desespero, porque em Cristo Jesus carregam a fé no peito, que soam o mistério infinito de um som harmonioso, enviando aos céus o canto de cada melodia da fé, até encontrar os hinos que os anjos se alegram, porque o louvor de uma alma inocente na guerra da vida revela as notas de vitórias, uma habitação como um astro nas alturas. É o amor de cada vencedor que irá vencer e viver na mansão celestial. E toda armadura de luta será trocada por vestes aromáticas para cada escolhido que ficou firme no caminho. Esses vão viver na graça da mansão da felicidade eterna, pois mesmo com a alma gemendo de aflições, e até mesmo como um piano no templo solitário, as suas esperanças brilhavam como raios solares. Suspiros de amor pelo Criador nos seus cativeiros não faltou. Todos eles louvaram seu autor, no próprio livro do destro escritor. Toda a honra e glória e poder para Jesus, o Rei. Personagens que no enredo do seu viver, em cada página das suas vidas, manifestaram as cores de suas crenças na palavra do Messias. Então assim se cumpriu a profecia. A grande orquestra aumentou seu brilho na terra. Os filhos de Deus venceu a grande guerra. Olhos tão serenos, uma imagem tão sublime do Salvador na visão de cada olhar que alcançou a mansão da salvação. Uma harpa de ouro no jardim da mansão sustenta uma luz de um perfeito coração. O rosto da mansão vence a beleza do sol luzente, um manto puro para cobrir cada alma com a paz divina. Em todo o firmamento das potências celestes, a sustentação é o Filho de Deus, porque foi prometido para cada justo e santo do Senhor a porta da vida eterna, a qual se abre na mansão da salvação. Temos que inclinar os nossos passos com a direção em um caminho sagrado, aonde ilumina a nossa visão diante de um mundo de trevas e escuridão. Sem equilíbrio, muitos se perdem sem sentido, outros por não derem ouvidos. São tantos suicídios, mas assim como o som da voz de Deus reanima toda a extensão do universo, a misericórdia nas nossas vidas não para. Como todo trabalho, nós teremos um resultado. Os nossos lábios foi ungido para vencer cada inimigo, para o céu subir e reinar na mansão da vida que Cristo nos dará. Porque os sinais já estão manifestos nos quatro cantos da terra. No oriente a aurora se rompe,
Do ocidente os hinos saltitantes, do poente vem a luz de sete resplendor. No norte e no sul está selado o silêncio no céu azul, assim como o oceano que não descansa e espuma sua água na praia solitária. Jesus lá de cima sempre está cuidando da nossa vida. Ele oferece a mansão do amor para aqueles que sofreram pelo seu amor. Os fiéis e vigilantes terá o refrigério em seus clamor. Cristo o escutou e desceu o anjo para abraçar o povo que o mundo tanto machucou. Quantos que pela dureza da batalha foi colocados em um tronco sentado na selva meditando, escutando o vento nas folhas sussurrando o silêncio dos teus pensamentos. Desta forma, a imagem mostrava os seus dias fugitivos, mas mesmo sozinho, você honrou o nome de Jesus Cristo, porque todos nós sonhamos com a vida em Cristo na mansão da vida eterna, aonde a sua glória entoa, seus prodígios tão lindos, um poder igual à força de sua alma, sua voz semelhante à torrente de águas cristalinas, em tudo abala e consigo leva e arrasta tudo, o qual é o clarão do teto do céu, a luz que irradia, a lâmpada da vida. Tudo isso nos espera na mansão da vida. No deserto ele está, ele é o perfume, o riso da infância de uma criança, o vigor e a prudência. A sua presença guarda muitos que não percebem o amor do herói que passou pela terra. É por isso que eu e você temos que ter total valor, como espaço lá no céu é preenchido pela melodia do brilho das estrelas. A origem do homem é Deus formador. Tem a canção de felicidade de Deus no coração da humanidade. Não tem representação de novas alegrias vivas. Existe o céu e o universo, a terra e o homem, tudo pelo querido Criador da criação. Mesmo que sejamos fracos, a língua é fraca, o peito é cansado, mas a lira no coração transmite o som diante dos ouvidos de Deus, para que Ele nos leve para juntos dos angélicos coros celestiais, na mansão do Senhor, zeloso, um hino divinal, ressoada pela luz da Sião Santa. As almas para sempre cantam, a mansão mais bela do que 1000 ouros. Cada um de nós carregamos um mapa invisível, a localização do tesouro é marcada pela mansão da salvação. Lute, ainda que a tua vida esteja por um triz. A palavra de Cristo é como uma arma que atira no alvo. É pela fé que nós e você vai ser salvo. A cortina está aberta, mostrando na mansão a verdadeira festa. A música na órbita já foi colocada. Só depende de você para alcançar essas dádivas. O ponteiro que marca o início de uma nova estação está em exposição na terra do teu coração. É tempo de você acreditar na tua entrada na mansão. Que o meu dia seja chegado durante essa era, a qual é a última guerra, porque os meus rastros já foram adornados, para que muitos me sigam e saiam do pecado. Muitos no livro da vida,
o seu nome já foi escrito com letras divinas. Deus, assentado em seu trono, vê um povo resistindo ao tentador para poderem viver na mansão do amor. Jesus declara os seus propósitos de graça na vida do homem. Uma majestade, uma divindade do Filho de Deus, um caminho de resgate na vida daqueles que creem. E todos, escolhidos, adorem e celebrem com pleno louvor. A mansão descreve-se a graça, e assim mostrando uma escada que do céu desce para muitos subir e passar pelo guarda real, porque foi depositado uma ordem a ser seguida, que só entrarão os limpos de mão e puro de coração, os anjos guerreiros celestiais de primeira ordem, os seres angelicais de segunda escala, e os de terceira requisição, e os de quarto escalão estão prontos para cumprir os desígnios de Jesus Cristo Salvador. Ele dará para os seus fiéis floridos ribeiros sagrados, porque Ele é a fonte de toda a água na mansão da vida, os frutos imortais para cada alma se saciar, um cesto de alegrias, a verdadeira figueira implantada no jardim da mansão da vida, porque no tempo o que foi será e o que é também será. Sublime e unigênito, com seu infinito amor, quebra as cadeias, vence o caos, vence a prole das trevas, com seu vestido divino, cura muitos enfermos, para viver na mansão do paraíso. Divina compaixão, como é grandioso o decreto de Cristo Jesus, meus irmãos. Pela sua virtude, cada um de nós podemos se refugiar na mansão da graça, para que eternamente possamos, com palmas nas mãos, neste ato de suprema bondade, por Cristo, o amor divino, a inteira plenitude, encerrando a dor no peito de muitos, pelo seu ato de puro amor, Cristo que reina na mansão da salvação, sobre o universo, todo poder é seu, pelos seus predicados, seus frutos eternos, sua luz domina todas as dominações, na mansão da vida, todos os habitantes hão de adorá-lo. O Mestre vestido de radiante glória julgará pelo seu tribunal aberto os quatro ângulos da terra. Ninguém escapará da sua justiça. O mundo será sentenciado. Vivos e mortos vão conhecer a mansão do seu poder. Os santos e trombetas em volta do seu decreto, o que relata as simples palavras: o inferno vai se fechar, o mundo vai queimar, e das suas cinzas vai vir as novas cores, trazendo o céu da mansão da vida, aonde os justos morarão a alta virtude, e assim o louvor e a alegria purificada que vai tomar uma nova pátria, a tão sonhada nação abençoada. Sejamos fiéis para um dia juntos entrar na mansão da vida. A paz de Deus na tua vida. O autor Jesus Cristo desvendou o mistério contido dentro de um pergaminho, o qual desvenda as nossas histórias, mostrando em suas escritas as benções espirituais nos lugares celestiais de habitação da nossa alma. Fomos elegidos por Cristo, escolhido desde o princípio dos céus,
antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, nascemos com uma promessa sobre as nossas cabeças, com a predestinação de sermos luz na escuridão, carregando dentro de nós um ser santo, pela caridade que nos foi dada. Quantos louvores e quantas glórias direcionadas para a tua graça. O nosso propósito é viver na dispensação da plenitude dos tempos, dos céus e da terra. Um poder inimaginável foi estabelecido nas linhas de cada página da vida, seladas palavras, o evangelho da salvação. Para muitos que ouvistes a palavra verdadeira, recebeste o Espírito Santo da promessa em sua casa, e que pela promessa é essa a vida eterna. O penhor da nossa herança já nos foi dado como dádivas, como servos do Rei e como filhos de Deus Pai. Foi concedido para nós ser cidadãos dos céus, por sermos herdeiros de um tesouro espiritual, o qual é o galardão na eternidade. Não podemos cessar de elevar o aleluia para Deus como uma oração poderosa, representando aqui na terra um coral celestial, com os olhos iluminados pela verdadeira luz, contendo o entendimento para não perder a visão diante de tanta escuridão. Porque Cristo venceu a obscuridade da morte e foi dado todo o poder debaixo do céu e acima do céu. E o seu manifesto, até nos dias de hoje, sucede o milagre. Acima de todo nome que se nomeia, não só neste século presente, mas em todo o tempo vindouro. Sempre será Jesus Cristo eternamente, porque somos o corpo e Cristo a cabeça da igreja. Isso significa que sem Jesus Cristo você morre, porque um corpo sem cabeça não tem vida, passa apenas a existir. Mas bem-aventurados os que Cristo são os olhos, bocas e ouvidos, porque esses não se perderão e jamais ficarão como uma estátua parada, mas conhecerão o reino de Deus. Cristo nos vivificou quando estávamos como lixo jogados pelo chão sem valor, aonde muitos ia pelo curso deste mundo e éramos chamados por filhos da desobediência. Como espírito de ira, faziam a vontade da carne e dos pensamentos tortuosos. E se não fosse pela riquíssima misericórdia de Deus nas nossas vidas, hoje o fim era o certo. Pela graça, agora somos feituras, criadas em Cristo Jesus, como filhos obedientes. Vivemos nas boas obras, somos o povo do glória, cativos na esperança, para alcançar a nova hora. Somos irmãos unidos em Cristo Jesus, porque o mundo de separação por ele foi derrubado. Não tem mais meio e divisão, a fortaleza é uma só, e quem estiver enraizado na árvore de Cristo terá o melhor e a melhor parte do seu fruto. Na cruz deixou o marco dos seus mandamentos, que consiste a sua ordem, para reconciliar os que estavam perto e também os que se encontravam longe, mostrando que caminhos estranhos não oferecem felicidades, mas que o caminho que ele criou pelo seu imenso amor foi dado de graça a sua graça para toda criatura que busca a sua reconciliação com Deus, um benefício que foi deixado como ato de misericórdia,
pela salvação das nossas almas, para cada um de nós ser chamados de família de Cristo Jesus. Desta forma, não somos mais estrangeiros no mundo de labor, nem forasteiros pelas ruas sem fim, mas expressados por Deus, já nos fizestes como cidadãos dos céus. Por Cristo, a principal pedra da esquina, um edifício bem ajustado dentro de nós mesmos, o qual é o templo para o crescimento espiritual, a grandeza das moradas de Deus, numa dimensão no profundo do nosso coração, aonde guardamos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E como todo guerreiro precisa de proteção e armas, nós também precisamos. É por isso que nas Escrituras foi deixado escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque precisamos do teu poder para vencer. O diabo faz os laços, armando as suas ciladas para destruir as almas, pois sabemos que a nossa luta não é contra o sangue, mas sim contra os principados, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade e as potestades nos lugares celestiais. É preciso ficar firme como soldado para que possamos vencer o mal oculto, adornados pela couraça da justiça divina. Os nossos pés já estão calçados na preparação do Evangelho da paz. Com o escudo da fé, podemos apagar todos os dardos inflamados dos nossos adversários, com o capacete da salvação e a espada do Espírito, simbolizando a própria palavra do Senhor dos Exércitos, e no abrir da boca da tropa dos exércitos celestiais de Deus, levantaremos a bandeira e será notório, e você vai vencer. A paz de Deus. Jesus Cristo, o qual desceu do paraíso, dando a sua vida pelas nossas aqui na terra, o sangue derramado, disse: está tudo consumado, vencendo o nosso inimigo, e assim criou em nós um caminho para a salvação, o qual os sentimentos dentro do nosso próprio caminho, aonde leva a alma, a qualquer se salva. E assim por Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual é a glória, a luz, o resplendor, um caminho que trilha o nosso passo para a vitória. Ele é o nosso bálsamo em momentos de dor, uma divina providência contra o nosso inimigo que vem com as suas sentenças. Desta forma, um verbo cheio de caridade, infinito complacência, de uma nova reverência. Desta forma, uma calmaria em tempos que a revolta chega na nossa vida. Ele é a compaixão, a clemência. Contra as trevas, ele mostra a luz. Esse é Deus em forma de Jesus. Ele é o pão da vida, o qual vai saciando a nossa fome espiritual. E o semeador da paz, colocado como sementes dentro da terra da nossa alma, que no seu tempo ele vem curando todas as feridas de sentimentos que sentimos na nossa vida. Ele é o bem contra o mal, e assim vai desfazendo todas as correntes das incertezas que é colocada em nós. E desta forma a esperança, ele é contra a amargura,
de sentimentos e emoções que vem até no nossos pensamentos, querendo colocar nós para trás. Mas assim é Cristo, aquele que estende a mão amiga e da aflição nos tira, mostrando a ternura santa. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o nosso único e suficiente Redentor. Ele é e sempre será o nosso pastor, nos perdoando de verdade, mostrando seu amor verdadeiro. E por ele nessa história já somos mais que vencedores, batizado, convertido, dado pelo seu sangue o seu sacrifício. Há muito tempo que se passou, mas hoje no momento desse futuro que chegou, a sua história como uma estrela novamente está brilhando, nos mostrando o caminho santo, o qual é a sua graça, cheio da sua sabedoria e da sua infinita vontade de verdade. Colocado em nós um Espírito Santo, batizado nas águas e recebendo o fogo da sua palavra, a qual vive dentro de nós como uma chama, aquecendo a nossa alma. Esse é o caminho do Filho de Deus, chamado Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por você, foi humilhado, cuspiram em sua face, foram tantas chicotadas que arrancaram parte da sua carne. Uma coroa de espinho na sua cabeça sangrava, descendo no papel da sua testa a tinta vermelha, mostrando a sua própria história de sangue. E mesmo com os olhos cobertos pelo sangramento que descia, ele teve a visão de hoje das nossas vidas. Aguentou o sofrimento de morte até o fim, por amor de ti. E quando ele andava a direção do Gólgota, o caminho da caveira, o seu próprio sangue com gotas pingava sobre os seus pés, as pernas fracas, o corpo cansado, o sol com seu calor secava o paladar daquele que tinha o poder sobre o vento e o mar. Teve que passar por tudo isso para hoje cada um de nós pela fé se salvar, meu Deus. E como Criador do impossível, Ele nos salvará desta terra. Pela sua promessa, entraremos na cidade santa, recebendo a vida eterna. Um corpo incorruptível, pelo fruto da palavra, com o selo da justiça, o amor de Cristo pelas nossas almas. No céu celestial não haverá cinzas, mas ruas de ouro, um lugar com as estruturas condecoradas de pedras preciosas, um mar de vidro cristalino, cujas águas se renovam. Somente Ele pode nos levar para a sua glória.